Olá, então hoje a gente vai ver sobre as 3 formas que o autor tem de publicar, que é a forma tradicional para uma editora, a forma independente, em que o autor financia o livro ou acha recursos para financiar o livro, e por fim uma forma mista, que ela trabalha com o autor trabalha com editoras gráficas. Então a gente vai bem rapidamente dar uma passada nesse assunto. Qualquer dúvida específica você pode mandar uma pergunta aqui ou pelo meu site, né, que está aqui embaixo, o endereço. Então vamos lá. Dar o famoso zoom aqui. Então, igual eu falei, são 3 formas de publicar. A tradicional, que são por editoras estabelecidas, né, como Planeta, Objetiva, Record, etc. A independente, que o próprio autor financia o livro, ele faz basicamente tudo ou contrata pessoas para fazer alguns serviços. E a forma mista, com editoras gráficas. Tá? Bom, a forma tradicional, o que é? A editora vai comprar o seu livro, ou vai comprar o direito do seu livro, e por um prazo, geralmente 2 anos, 5 anos, ela vai ter o direito exclusivo de comercializar o seu livro. Normalmente, os direitos permanecem com o autor, e isso é o ideal. Se alguma editora quiser ficar com os direitos autorais do seu livro, você tem que pensar muito bem, né? Porque essa não é a forma tradicional, essa não é a forma até mesmo ética de trabalhar, porque o autor, ele é o dono do livro, né? O que a editora tem é o direito de usar ou de comercializar aquele livro pelo prazo estipulado do contrato, né? Que é mais ou menos 5 anos. Uma coisa muito importante que muita gente tem dúvida. Quando você publica através de uma editora, a editora vai fazer o trabalho de divulgação, de impressão, de revisão do livro, capa, ou seja, todo o trabalho de produção do livro e comercialização cabe à editora. Isso não quer dizer que o autor não tem que participar, porque o autor é a mãe, é o pai do livro. Então você, como autor, você tem que correr atrás, tem que ir nas livrarias, tem que fazer uma divulgação na internet, enfim, você tem que ajudar a comercialização do livro, né? E o autor, como contrapartida, o que ele ganha? Ele ganha uma comissão pelo preço final do livro. Então, se o livro custa R$20, você vai ganhar uma comissão sobre esse valor final, que é vendido nas livrarias. Geralmente, esse valor está em torno de 4 a 10%. O normal seriam 8%. Se a sua edição é pequena, como 1.000 até 3.000 livros, a editora pode chegar a 10%. Né? Mas, em geral, fica ali por torno de 8%. Em alguns casos mais extremos, pode cair até 4%. Né? Vai depender muito da editora e de como você negocia o livro. 4% é, na verdade, um valor muito baixo e não é o ideal, né? Não é uma coisa muito correta assim, em termos de mercado, em termos profissionais, mas pode acontecer. E aí cabe a você pensar se vale a pena ou não. Então, basicamente, é isso que essa é a forma como a publicação tradicional funciona, né? Através de editoras estabelecidas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente pode conversar mais no futuro, enfim. A segunda forma que eu queria falar é a publicação independente. Então, como é que ela funciona? O autor, ele vai conseguir os fundos para publicar o livro, e publicar, eu digo, revisão, produção de capa, a formatação do livro para ele ir para a gráfica, vai pagar a gráfica. Depois que o livro estiver pronto, ele vai encontrar uma distribuidora ou, mais provavelmente, vai distribuir os livros, vai vender o livro na internet, enfim, o autor ele faz tudo. Obviamente, tem alguns serviços que é muito recomendável você contratar uma pessoa, que é a capa e a revisão. Né? Isso é muito importante que contrate uma outra pessoa, uma pessoa profissional que vai fazer um trabalho de qualidade. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa forma de publicação? A grande vantagem é a liberdade, primeiro, né? Então você pode publicar basicamente qualquer coisa que você quiser. Você, apesar do gasto inicial alto,
né? Porque você vai arcar com todo o custo. O retorno também é alto, né? Então 100% do que for vendido vai para você, a não ser, no caso, obviamente, você vender para uma livraria ou através de um site. Mas basicamente o lucro é todo seu como autor. E a publicação independente, como você tem o controle do que está acontecendo, ela é algumas vezes até mais satisfatória do que a publicação tradicional, né? Porque você tem realmente o comando de tudo que vai acontecer e você pode divulgar o livro, distribuir o livro da forma que você acha melhor. As grandes desvantagens são, obviamente, o custo inicial, que se você for imprimir, vamos supor, aí 200 cópias de um livro bem simples, né, de uma capa de uma cor, sem imagem, sem nada, um livro de 150 páginas mais ou menos, você vai gastar aí, pelo menos por volta de R$2.000 só com a impressão e mais os gastos extras, né, talvez o serviço de capa, de revisão e, o mais importante, que é a comercialização, né, que é a divulgação do livro e a venda em si. Então a gente está falando aí talvez em torno de R$3.000 a R$4.000 no mínimo. Mas se você conseguir vender cada livro por R$30, e aí vamos supor imprimindo 150, 200 cópias, não é tão difícil ter o retorno desse livro, né? Qualquer pessoa com vontade, com dedicação, consegue vender 100 livros. Né? Mas é obviamente uma coisa que exige dedicação, exige tempo e exige muita paciência também. Por fim, nessa breve introdução a esses 3 modos, a gente tem a gente tem a publicação mista. Como é que ela funciona? É uma editora gráfica, ela não é uma editora, né? Ela é uma editora gráfica. Ela vai te cobrar um certo valor para imprimir o seu livro, né? Então a editora gráfica vai te oferecer capa, revisão, uma série de serviços, né? Diagramação, etc. E você paga esses serviços e a editora vai fazer a comercialização do livro. Então ela vai tentar pôr nas livrarias, vai pôr em alguns sites, vai fazer alguns eventos como lançamento. E a editora fica com uma comissão, varia muito, talvez 50%, dependendo do seu contrato, mas te ajuda muito na comercialização, né? Então o valor da comissão do autor que imprime para uma editora gráfica é bem maior a comissão, mas a gente não pode esquecer que o autor também paga uma boa parte, se não a totalidade, do valor da impressão do livro, né? Que é o grande peso nesse tipo de publicação. Essa é uma opção interessante para quem nunca publicou um livro, está muito inseguro. E também no caso de algumas editoras gráficas, elas atingem um público bem específico, né? Então, às vezes, se o seu livro encaixa naquele público, pode ser interessante procurar uma editora gráfica. No geral, no entanto, ela não é a melhor das opções, né? Porque ela, além de você ter o custo inicial que você tem na publicação independente, você não vai ter a mesma flexibilidade para trabalhar o livro. E obviamente não, mas o acabamento da impressão de uma editora gráfica raramente é igual ao de uma editora estabelecida, uma editora propriamente dita, né? Então o seu livro provavelmente vai ter uma qualidade um pouquinho pior. E assim, o custo inicial que você tem associado a uma comissão que não é total, né? Porque parte da comissão também vai para a editora gráfica, torna um pouco difícil em termos comerciais, em termos financeiros, ter um retorno. Mas, como eu disse, pode ser uma situação interessante dependendo do seu livro e da sua situação naquele momento. É um assunto complexo, né, que exige mais tempo, pelo menos 1 hora para a gente falar sobre isso, mas isso é um geral, né? Qualquer dúvida, faz uma pergunta aí que a gente tenta responder.